o Senhor está nos proporcionando terminar o primeiro Evangelho. Evangelho, uma literatura específica, com a finalidade de nos trazer uma mensagem transformadora. Vocês têm na Bíblia livros históricos, nós temos cartas, temos livros com conteúdo apocalíptico e temos Evangelho, ou seja, aquilo que todo ser humano precisa. O que significa Evangelho? Boa notícia. A palavra, o significado dela é uma palavra de origem grega e significa boa notícia. E o que ela traduz para nós? Arrependimento e fé em Jesus Cristo. Então, se você tiver alguém que vai questionar o que é Evangelho, o que você vai dizer? A palavra Evangelho significa uma boa notícia. E o que ela proporciona para o ser humano? Arrependimento e fé em Jesus. Todos que creem em Jesus já passaram por essas duas etapas do arrependimento e de crer em Jesus Cristo. E hoje nós estamos terminando este Evangelho, pela misericórdia de Deus. Capítulo 28, versículos 16 a 20. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, continuamos te suplicando que na direção e orientação do teu Santo Espírito, o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia seja percebida através desse texto na vida de cada um de nós, e que também possamos sentir alegria, responsabilidade de estarmos comunicando o teu Evangelho para a geração na qual nós vivemos. Te agradecemos por termos percorrido este livro, sabemos que foi resultado da tua graça, da tua misericórdia, e tudo aquilo que pode ser transformado nas nossas vidas, continue num processo constante de estarmos crescendo na tua graça, na tua misericórdia. Oramos, agradecemos no nome do teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. A observação que nós podemos ter deste acontecimento é que eles, os 11, se fosse da vontade de Deus, eles queriam sair deste mundo. Por que será que eles queriam sair? Porque Jesus estava para partir. E não era algo agradável aos seus pensamentos que eles pudessem ficar sem Jesus. E Jesus já estava prometendo a eles que depois da ressurreição, e ali na Galileia, eles iam vê-lo subir aos céus. Então, a primeira impressão que eles tiveram foi de solidão. Jesus já havia orado, dizendo que não os tires do mundo, mas livra-os do mal. Por quê? Porque quando você tem consciência da grandeza do céu, da presença constante de Jesus na sua vida, de podermos estar diante do Senhor, adorando em espírito e em verdade, lá no céu, embora a igreja da qual nós fazemos parte seja um pedacinho do céu, uma antessala do céu,
certamente o céu é ainda uma atração muito grande para aqueles que realmente creem em Jesus. Diante dessa realidade, que nós sabemos que o céu é imensuravelmente melhor do que estarmos aqui na terra, fica uma questão importante, uma pergunta: qual é a nossa missão? Por que nós estamos aqui? Por que Jesus disse: não os tires do mundo, mas livra-os do mal? Então, ao irem para a Galileia, talvez eles pensaram: bom, agora nós vamos subir junto com Jesus, né? Mas Jesus já havia dito que isso não iria acontecer. Eles teriam que estar diante de uma missão impressionante, uma missão grandiosa, e nós, eu e você, vivemos num mundo em que 7 bilhões de pessoas, e se fala apenas em 900 milhões que conhecem a Jesus de verdade. 1 bilhão de pessoas não têm água. E a perspectiva é que daqui a pouco tempo, 2025, cada 3 pessoas, 2 vão sofrer escassez de água. É impressionante você pensar que 6 mil crianças morrem por dia por doenças relacionadas com a água. É impressionante você pensar, como nós comentamos de manhã, que a nossa praça hoje já esteja sendo um ponto em que pessoas estão usando crack. Dá cena. Famílias desestruturadas, valores totalmente invertidos. Então as pessoas não procuram o que é bom. Então, diante desse mundo tão cruel, numa realidade social que nos assusta, que nós vivemos no Brasil, mas se você for ao Nordeste, se você for à África, se você for à Ásia, você vai ficar assustado com as imagens que você vai ver, da miséria, da fome, da guerra, da violência, da perseguição religiosa que estamos vivendo em pleno século XXI. Apesar da Organização das Nações Unidas, apesar de tudo aquilo que é uma tentativa do ser humano, tentativas, investimentos que são feitos para diminuir o sofrimento das pessoas. Mas, se nós olhamos para essa realidade, que é a realidade social do mundo, existe uma realidade mais terrível ainda, que é a realidade espiritual. Então, quando Jesus disse aos 11 que iria encontrá-los na Galileia, eles iam subir lá de Jerusalém para a Galileia, iria encontrá-los ali. Talvez a primeira impressão que eles tiveram: bom, agora nós vamos subir junto com Jesus e vamos ficar lá no céu. Porque nós não tivemos a presença física de Jesus. Eu e você não vivemos 3 anos e meio com Jesus. Nós olhamos a palavra de Deus, sabemos que o Espírito Santo ele faz algo extraordinário em nossas vidas, de compreensão, de sentirmos amor por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas a gente não viveu esses 3 anos e meio junto com Ele. E como nós somos pessoas humanas, e nós precisamos muito do contato humano, o contato humano é uma coisa que nos deixa realmente dependentes. Quando alguém sai da nossa cidade, um amigo, quando nós perdemos algum ente querido, é um sofrimento muito grande, porque nós necessitamos desse contato humano. Então, por isso eu digo a vocês, deve ter sido muito difícil eles entenderem que eles tinham que ficar aqui na terra. Mas aí fica: para que você está aqui na terra? Você está aqui para olhar para uma realidade muito mais impressionante, muito mais dramática do que a realidade social, que é a realidade espiritual. Quando você vê bilhões de pessoas, se fala em quase 3 bilhões de pessoas que não conhecem Jesus, vidas sendo ceifadas, destruídas, crianças perdendo a sua identidade porque não creem em Jesus, não têm Jesus como seu Senhor e Salvador. As estimativas dizem que 85 mil pessoas morrem por dia sem conhecerem Jesus.
sem ouvirem falar de Jesus. Então nós estamos aqui para tomar consciência de como que nós precisamos orar, como nós precisamos interceder, como nós precisamos atentar para aquela palavra de Jesus, quando ele olhou para a realidade de Jerusalém, da Galileia, dos povoados, das famílias, das pessoas, e disse que elas estavam perdidas, orientadas como alguém que não tinha orientação, não tinha um pastor para cuidar delas. E Jesus então disse, o quê? Rogai ao Senhor da seara que mande mais ceifeiros. Hoje um irmão estava nos dizendo assim, como é que a gente vai resolver esse problema da droga no mundo? Qual seria uma solução que a gente poderia encontrar? No dia que alguém encontrar uma solução para isso, vai ser uma grande revolução no mundo. Essa epidemia, é uma epidemia no mundo inteiro, e que as autoridades não conseguem enfrentar essa situação. Então, a gente acaba concluindo que só existe uma realidade. Rogai ao Senhor da seara que mande mais ceifeiros. Por isso que, pelo menos 3 motivações importantes, nós queremos suplicar que o Senhor esteja imprimindo profundamente no nosso coração, diante de um mundo que está sofrendo, um mundo que não faz parte desse pedaço do céu, que fazem parte aqueles que creem em Jesus. Nós não somos agradecidos pelo que Deus tem feito na minha e na sua vida. Nós não percebemos a grandiosidade da proteção, da segurança, da prevenção que Deus faz nas nossas vidas, apesar das nossas dificuldades. Você não é agradecido, pode ter certeza. Porque se nós fôssemos agradecidos, nós íamos orar dia e noite por esse mundo perdido. A palavra de Deus coloca 3 motivações importantes que fazem com que eu entenda por que Deus não me levou ainda. Não os tires do mundo, mas livra-os do mal. A primeira nós sabemos que é amor. O amor de Cristo nos constrange, o amor de Cristo faz com que a gente comece a perceber como que existem tantas necessidades e como muitas vezes nós estamos indiferentes a elas, como que nós não temos sido agradecidos, porque quanto que Deus nos perdoou, quanto nós devemos amá-los, e Jesus disse, ninguém tem maior amor pelo seu irmão, pelas vidas, do que aquele que entrega a sua vida, não é? Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Será que você já deu a sua vida pelo seu filho? Já? Será que eu já dei a minha vida pelos meus filhos? Será que eu já me esvaziei de todos os meus direitos, de todas as minhas vontades? Porque dar a vida não é que você vai lá entregar, morrer na cruz, porque Jesus já morreu na cruz. Ninguém pode mais morrer na cruz para tentar resolver o problema de alguém, mas eu posso me doar, eu posso ter mais paciência, eu posso orar mais, orar mais, rogai ao Senhor da seara que mande mais ceifeiros. Aí você fala, mas não é só o meu filho? São os amigos dos meus filhos? Então quando você ora pelos amigos dos seus filhos, você está orando pelos seus filhos. Quando algumas das nossas crianças trouxeram seus amigos para a tarde missionária ontem, e alguns queriam ver de qualquer jeito hoje, os pais não deixaram, não sei, né? 7h30 já estavam aí na porta cobrando dos pais que queriam estar aqui. Então quando nós estamos entregando a nossa vida pelos nossos filhos, nós estamos entregando o nosso amor pela humanidade. Então, por isso que quando Jesus disse, ninguém tem maior amor do que este, alguém dar a sua vida pelos seus amigos. Aí você fala, mas eu não sou Jesus. Não, você não é Jesus, e nem precisa ser, e não é para ser. Mas você é uma pessoa que pode investir tremendamente em amor, em paciência, a sua vida, por vidas que estão tão pertinho de você. Nós não somos mais de nós mesmos, diz a Bíblia. Ele morreu por todos, para que os que não vivam mais para si, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Eu não posso querer viver para mim.
que toda vez que eu quiser fazer isso, eu vou sair prejudicado. Vocês lembram que hoje o que está em evidência não é mais o quociente intelectual, QI, não é mais o quociente emocional, que é a pessoa ter controle sobre as suas emoções, mas hoje o que está em evidência, o que está se buscando, é que as pessoas tenham inteligência espiritual. E é interessante que os estudos que são feitos nesse sentido demonstram que as pessoas que se interessam pelos outros, as pessoas que entregam as suas vidas para fazer o bem, elas vivem melhor. Todos nós já sabemos disso, né? Aquilo que estão constatando através dos estudos, das pesquisas, nós já sabemos há muito tempo, que ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Então, nós vemos que quando Jesus ele está dizendo aos discípulos, não sejam egoístas, vocês vão ficar aqui, vocês vão ficar mais um pouquinho aqui. Como eu já comentei com vocês, eu e você não vamos conseguir entender a vontade que eles deviam ter de ir junto com Jesus. O que vocês acham? Se vocês tivessem ficado 3 anos e meio com Jesus, Jesus morreu, ressuscitou, aí eles estavam andando com Jesus, subiram para a Galileia para encontrá-lo, o que vocês iam querer fazer? Eu queria ir com Jesus. Ainda mais que não ia precisar morrer, né? Já pensou que bênção? A morte é uma coisa terrível para nós ainda, né? Nós sabemos que a esperança, a palavra de Deus, mas não ia precisar, eles queriam ir, mas não, vocês vão ficar. Vocês vão ficar porque vocês têm uma missão. Então, será que está na hora da gente refletir isso? Que nós estamos aqui porque existe uma missão. Então você está aqui por quê? Porque você tem uma missão. Uma missão, como diz essa estudiosa do assunto do quociente espiritual, são pessoas sensíveis, fraternas e compassivas. Ela fez os 10 mandamentos daquela pessoa que quer desenvolver bem a sua vida espiritual. E um dos últimos são pessoas sensíveis, fraternas, compreensivas, compassivas. Então são pessoas que estão investindo mais no próximo do que nelas mesmas. Isso dá certo? O que vocês acham? Dá ou não dá? Dá e... Qual é a matemática de Deus? Qual é a equação do nosso Deus? Dá e dar-se-vos-á. Dá e dar-se-vos-á. Quando você se doa, você é muito mais abençoado. Emocionalmente, espiritualmente, suas contas, sua profissão, tudo fica melhor. Então, por isso que Jesus disse... Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Eles agora tinham a autoridade de Deus para ter uma vida com significado, uma vida com função, uma vida com propósito. Então não é mais os propósitos, mas é um propósito único de adorá-lo. E nós sabemos que a urgência é muito grande. E a simplicidade é tão pequena. Quando Deus fala da família, Ele diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E essas palavras que coloco diante de vocês, você vai falar delas de manhã, de tarde, de noite, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando ele fala da complexidade dos 7 bilhões de pessoas, das quais mais de 6 não têm Jesus ainda, e talvez mais de 2, quase 3 bilhões de pessoas nunca ouviram falar de Jesus, rogai ao Senhor da seara que mande mais ceifeiros. Irmãos, peça para Deus, para que você durante o dia, no seu trabalho, no caminhar, no exercício que você vai fazer, exercício físico, que tudo esteja permeado por essa oração. Senhor, manda mais ceifeiros.
porque eu tenho certeza que quando nós fizermos isso, certamente nós vamos ver que a nossa vida vai ter significado. Vida com significado. Paulo dizia assim: eu não tenho nada na minha vida mais precioso do que cumprir a carreira que me está proposta e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, a gente às vezes perde tantas oportunidades de falar de Jesus, não é? No trabalho, no vizinho. Não é pegar as pessoas a laço, não, vem aqui que eu quero te falar de Jesus. É usar todas as situações da vida para você dizer que é só Jesus que pode resolver, que é só Jesus que pode dar tranquilidade, que só Jesus que pode encaminhar a sua vida. Então, ele dizia: nada mais me interessa a não ser anunciar este Evangelho. Vamos suplicar isso a Deus, que a nossa vida tenha um significado. Vocês sabem que depois de uma caminhada, quase 6 horas caminhando, o sol a pino, água escassa, Jesus pede água para a mulher samaritana. Jesus fala do amor de Deus, Jesus fala da ação do Espírito Santo na vida dela, Jesus fala do perdão, aquela mulher precisava de perdão, ela tinha uma culpa insuportável, ela tinha uma história de vida que fazia com que ela se tornasse conhecida pelos seus vizinhos, e indesejada pelos seus vizinhos. Alguns chegam a comentar que ela ia ao meio-dia na fonte para não se encontrar com os demais da sua aldeia, que certamente se ela fosse lá às 9, às 10, às 4 ou 5, o que iria acontecer? Ela ia ser criticada, iria ser maltratada, discriminada. Então ela ia ao meio-dia, horário que provavelmente ninguém queria ir, né? Buscar água na fonte. Mas quando aquela mulher conhece Jesus, ela sai correndo para falar de Jesus. E quando os discípulos vêm oferecendo o pão que haviam comprado, Jesus disse: eu tenho uma comida para comer, é fazer a vontade do Pai. Aí a gente fica pensando, a gente coloca tantas prioridades na nossa vida, né? Não que elas não sejam importantes, mas que a prioridade seja a comer de Jesus. E Jesus mandou que eles olhassem para os campos e vissem que, da mesma forma como os campos estavam sendo preparados para a colheita dos cereais, e que essa figura é uma figura de imensidão. Você já imaginou quando você olha para um campo de trigo extenso e você consegue imaginar quantos grãos existem ali? É impossível, né? Mas ele falou: olhem para os campos, a seara está pronta. E depois ele diz: olha, vai haver grande alegria para aqueles que quiserem participar dessa missão. Então a nossa alegria é entender o que nós estamos vendo hoje quando nós terminamos este Evangelho. A igreja de Jesus Cristo precisa ser uma igreja que ore, mas ore muito mais. E quando eu falo de orar, não é só nos cultos de oração, é que você use o seu dia para interceder pelas pessoas. Que você use o seu dia para fazer bem para as pessoas. Não para discutir, não para brigar, não para reivindicar seus direitos, mas para fazer bem. E muitas vezes sofrendo prejuízo, né? Muitas vezes a gente sofre prejuízo. Fazemos aquilo que Deus manda. É melhor sofrer o dano do que ficar brigando, né? Então nós precisamos de crentes que estejam prontos para fazer essa missão, que é uma missão sem limites. Mais de 6 bilhões de pessoas que ainda não fazem parte do número daqueles que estão convertidos. Agora vocês imaginem na nossa cidade, como nós vemos uma cidade com 45 mil habitantes, quantos que realmente conhecem Jesus de verdade? Está na hora de acordarmos, né? Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a hora da ceifa?
Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, recebe uma medalha, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Então, muitas vezes o crente está vivendo sem alegria, porque está lhe faltando essa consciência de rogar ao Senhor da seara que mande mais ceifeiros, de investir em missões. Toda vez que você pensar em investimento, não se esqueça, dai e dar-se-vos-á. Porque nós merecemos? Não. Porque Deus é fiel. Será que nós estamos investindo tudo o que nós pudemos? Será que temos sido mais liberais, mais desprendidos? Nós comentamos isso hoje de manhã, né? Na hora da ceia. Como é importante você participar dessa equação divina, que é uma equação, né? Dar e dar-se-vos-á. Então, missões é quando nós lembramos que o missionário que está lá distante, ele é sustentado com recursos que vêm das igrejas que estão aqui. Então, quando você está investindo em missões, quando você investe na Junta de Missões Nacionais, que tem uma atividade bastante peculiar, com bastante resultado, com as Cristolândias. No lugar em que a Cracolândia, eles implantam uma Cristolândia. É feita com recursos que você deposita na igreja de Jesus. Missionários que estão trabalhando com povos não alcançados. Missionários que trabalham na tradução da Bíblia. Se nós não fomos ainda chamados para ir, vamos contribuir. Então você ora, você contribui e você percebe que quanto mais você contribui, mais você é abençoado. Não é porque você merece, não é uma troca com Deus, é simplesmente um ato de obediência. Seria a terceira motivação que nós temos que pensar. A primeira é o amor, a segunda é ter uma vida com significado, a terceira seria obedecer. Porque Jesus disse, portanto vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer. Então obedeça. Ore para que eu obedeça. Obedecer o quê? Rogar ao Senhor, contribuir e anunciar Jesus. É tão simples, né? E quando nós fazemos essa tarefa, nós estamos fazendo algo que tem uma repercussão extraordinária. Já algumas vezes nós comentamos com vocês, o processo de Deus é perfeito. Ele diz assim, portanto, ide e fazei discípulos. O que é fazer discípulo? É você encontrar com alguém, às vezes uma pessoa da sua família, um amigo, e você conversa com aquela pessoa, fala de Jesus, ensina de Jesus, você vive Jesus com ela, você está pronto para ser alguém que ensina, que tem comunhão, que serve aquela pessoa, e aí aquela pessoa então também se interessa por Jesus. E se nós fizéssemos uma conta simples de ganhando mais um por ano, no final de um ano seriam quantos? Quantos seriam? 2. No final do segundo ano seriam? 4. No final do terceiro ano? 8. No final do quarto ano? 16. E aí vocês vão vendo. 32, 64, 128 e vai por aí adiante. Interessante essa conta, não é? Eu vou dar os números para vocês. O que aconteceria em 10 anos? Em 10 anos, esse já seriam 1024. Em 20 anos, vocês falam, mas 20 anos é muito tempo, né? Faz 24 anos que nós estamos em Dracena. Nunca tinha estado nessa cidade e Deus nos trouxe para cá. 24 anos. Passou num instantinho. Né? Coisa mais difícil era você achar um cabelo branco na minha cabeça. Tinha, mas eram poucos. Às vezes o pessoal vê uns vídeos, mas cadê o pastor aqui? Você quer o pastor?
20 anos passam no instantinho. Você sabe quanto seriam em 20 anos? 1, 2, 4, 8, 16, 32? Cada ano, por ano. Matemática humana, porque a divina, você sabe quanto nós seríamos em 20 anos? 1.048.576. Você quer saber 30 anos? 1 bilhão de pessoas crentes em Jesus. Daí é fácil ver, né? Se a gente arredondar para 1 bilhão, no 31º ano, seriam quantos? 2. No 32º ano, 4. No 33º, quarto ano, né? Seriam quanto? Aí já teríamos ultrapassado a população da Terra. Nós estamos colocando isso para vocês entenderem a simplicidade, a eficiência do método de Jesus. Ele não mandou dizer assim, olha, você vai em Dracena, coloca os alto-falantes tão potentes ali na praça, e aí vocês vão falar de Jesus para a cidade inteira. E lá no Zanata, lá no Tonico André, onde você puder imaginar, vai se ouvir falar de Jesus. Eu posso fazer isso? Posso. É bom? É bom. Mas não foi isso que Jesus falou. Jesus falou, ide e façam discípulos. Vista a camisa. Fique com aquela pessoa, como eu disse para vocês, vista a camisa com o seu marido, vista a camisa com a sua esposa, vista a camisa com os seus filhos. Nós estamos perdendo os filhos por causa de não querermos vestir a camisa. Doar a nossa vida para eles. Colocamos às vezes os nossos interesses pessoais, os nossos projetos de vida e às vezes até a nossa missão dentro da igreja antes deles. Vocês têm que orar pelo pastor. Que os filhos têm que estar antes da igreja, orar pelos nossos líderes, porque nós facilmente nos iludimos e não damos a nossa vida para as pessoas. Pessoas, quando eu falo pessoas, não é necessariamente uma pessoa que está lá na Índia, na China, na África, é as pessoas que estão conosco, que moram na nossa casa, as pessoas que moram do nosso lado. Você às vezes não tem paciência com o seu vizinho, você não tem paciência com o seu cliente. Como é que você quer ganhar almas? Como é que eu vou querer ganhar almas? Nós desfazemos às vezes de um colega de classe. Nós discriminamos às vezes um menino dentro da igreja. Já aconteceu isso? Já acontece. Então, por isso que essa matemática de Deus é impressionante, né? Ser discípulo. Seja discípulo com o seu marido, seja discípulo com o seu esposo, com a sua esposa, seja discípulo com o seu pai. Suplique para que eu seja discípulo com todas as pessoas com quem eu me relaciono, porque assim nós veremos no 33º ano, 8 bilhões de pessoas serão alcançadas. Estaríamos ultrapassando a população da Terra se fosse hoje. Algumas estimativas dizem que quando nós chegarmos nos 9 bilhões, nós vamos parar de crescer. Já ouviram falar isso? A humanidade não vai crescer mais. E a gente já está vendo isso, né? O Brasil já está parando, a Europa já parou faz tempo. Ainda está crescendo às custas da China, da Índia e do mundo islâmico. Porque o Brasil já está com déficit de crescimento populacional. Irmãos, como é bom poder dizer, Deus não me tirou do mundo. Deus me mantém aqui, mas com a vida para amar as pessoas, para ter significado e para obedecer, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então aquilo que eles queriam, provavelmente, nós vamos subir contigo. Jesus falou, não, vocês vão ficar aqui, mas eu vou estar com vocês, através da pessoa do Espírito Santo. Mas isso nós vamos suplicar que Deus nos abençoe para que nós possamos compreender cada vez melhor a ação, a função da pessoa do Espírito Santo. Então você vai ser discípulo com quem? Com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com seus pais, com seus vizinhos. Vamos começar por aqui. Não adianta querer ir lá fora. Não adianta querer fazer missões lá se nós não fizermos primeiro a nossa tarefa de casa.
Você quer fazer? Você quer amar com o amor de Deus? Paciência, né? Você quer ter uma vida com significado, uma vida com alegria? Você quer obedecer? Porque só pelo poder do Espírito Santo. Nós vamos colocar essas 3 motivações diante do Senhor. Amar, ter uma vida com significado e obedecer. Pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pela Tua palavra que termina este documento, essa literatura chamada Evangelho, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sabemos que o Evangelho é muito mais do que uma biografia do Teu Filho, mas é o poder transformador que veio através dele, ao cumprir, ao obedecer a Ti, ao morrer em nosso lugar e ao ressuscitar. E agora te agradecemos, Senhor, porque Tu derramaste o Teu amor nos nossos corações, para que esse amor seja evidenciado com aqueles com quem nós vivemos e com a geração que faz parte do mundo atual. Te agradecemos, Senhor, porque ao vivermos pelo poder do Espírito Santo esse amor, a nossa vida passa a ter um significado. Nós te agradecemos e te suplicamos, Senhor, que nós sejamos obedientes. Portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E agradecemos porque temos a garantia: eis que estou convosco até a consumação dos tempos. Oramos porque acreditamos que Tu estás transformando, modificando a nossa vida para ter significado verdadeiro, pelo poder do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém.